Segredos do Terceiro Reich. O arquiteto de Hitler. Famosa por igrejas e mercados medievais, Colônia é também uma mostra de arte. Mas em 1981, um visitante chegou para vender. As negociações foram discretas. O vendedor era uma espécie de celebridade internacional e queria permanecer anônimo. Mas havia outra razão para o sigilo na casa de leilões. As valiosas pinturas tinham sido adquiridas na era nazista, possivelmente de vítimas judaicas forçadas a vender seus bens. O vendedor anônimo embolsou cerca de 1 milhão de marcos alemães em dinheiro. Era outra mina de ouro para um sobrevivente notável. O fiel arquiteto e ministro dos armamentos de Hitler, Albert Speer. Ele fora o predileto de Hitler e em certo momento o sugerido para suceder o ditador nazista. Speer manteve a máquina de guerra nazista funcionando usando o trabalho escravo e o sistema de campos de concentração. Mas durante toda a sua longa vida ele se mostrou como um inocente espectador, o bom nazista, e escapou do laço do carrasco. E se os juízes em Nuremberg, o Tribunal Militar Internacional, soubessem na época o que sabemos hoje sobre Speer, acredito que ele teria sido incluído entre os principais criminosos de guerra que foram executados. Mas Albert Speer foi um sobrevivente astuto. Speer foi um homem de uma sorte incrível e, em minha opinião, ele se saiu muitíssimo bem em Nuremberg e enganou completamente a acusação. Ele se fez de homem que se penitencia, que sente, mas não é culpado. Speer manteve o Terceiro Reich. Ele o manteve em pé. E isso o torna culpado por todos os crimes cometidos durante aquele período. Ele manipulou e comercializou suas memórias nazistas e ganhou uma fortuna. Sua ascensão meteórica no regime de Hitler ficou assegurada em 1933. Com 28 anos de idade, tornou-se o arquiteto do ditador, empregado para fazer com que os grandiosos planos de Hitler ganhassem vida. O que você viu aqui é, na verdade, apenas o início de um grande complexo que será construído ao longo dos próximos anos. Projetar o local, os banners e a iluminação para o grande comício de Nuremberg em 1934 foi a sua primeira grande tarefa. Albert Speer entregou o espetáculo que Hitler exigira. Ele se tornou o confidente do ditador. Poucos desfrutavam de tal acesso íntimo. Se Hitler tivesse tido um amigo, teria sido eu. Speer teria dito mais tarde. Depois de Nuremberg, responsabilidades maiores estavam por vir. Em 1937, Hitler confiou a seu arquiteto a reconfiguração de Berlim. O professor Speer foi encarregado do maior projeto de construção de todos os tempos. Ele se vangloriaria de ter construído a nova chancelaria do Reich em apenas um ano. O ambicioso arquiteto apreciava sua posição e o poder. Hitler era o demônio. A coisa mais próxima que já tivemos de um demônio na raça humana. E Speer fez um pacto com ele. Impossível que ele não tivesse percebido que o programa de Hitler não era exatamente perfeito. Mas aquela era uma grande oportunidade para alguém que estava disposto a agarrá-la com ambas as mãos, e foi o que ele fez. Speer entregava o que seu Führer queria e tornou-se reconhecido como um grande organizador e construtor. Ele deveria ser o arquiteto da cidade dos sonhos de Hitler, a chamada Germânia, a capital mundial de um Reich nazista ainda maior. Transformar Berlim, isso é o que o ditador tinha em mente, e Albert Speer estava encarregado do projeto. Um monumento imponente ao nazismo, Germânia superaria Londres e Paris. Mas não havia lugar para judeus ou outros inimigos do Reich. Mais de 20 mil apartamentos de judeus foram destruídos no projeto de reconstrução de Speer. Cerca de 100 mil pessoas foram desalojadas. O historiador Heinrich Schwandemann não tem dúvidas sobre a culpa de Albert Speer na chamada dejudaização de Berlim.
Para mim, o fator decisivo foi o seu relacionamento com a SS. As autoridades de Speer ordenavam: precisamos deste e daquele apartamento daqueles judeus. E os judeus de Berlim eram então deportados. Isso era cooperação, e não consigo imaginar que Speer não soubesse nada a respeito. É completamente impossível. Speer condenou milhares de pessoas a campos de concentração e à morte certa. Ele também os usava como fonte de trabalho escravo. Sabemos que Speer visitou vários campos de concentração e viu com os seus próprios olhos as atrocidades que estavam sendo cometidas contra prisioneiros em Mauthausen. Sabemos que ele enviou milhares de toneladas de aço para Auschwitz, para a construção de uma fábrica de petróleo sintético, fábrica essa que dependia do trabalho escravo. Então, não saber nada da presença ali de trabalho escravo e dos campos e das condições atrozes é algo simplesmente inconcebível. Speer testemunhou muitas coisas. Após a conquista nazista da França, foi ele quem pousou ao lado de seu Führer em frente à Torre Eiffel. Havia ricas vantagens aos favoritos do Führer nos territórios ocupados. Speer começou a colecionar arte. Registros provam que muitos judeus e outros alvos da violência nazista foram forçados a vender seus bens antes de fugir. Outros simplesmente foram despojados de seus pertences, e isso incluía pinturas valiosas. Para Speer, não tinha importância se eles vinham de colecionadores judeus ou não. Ele não era tão estúpido e tão ostensivo como Göring. Não era o seu estilo, ele era mais sutil. Mas o fato de elas terem sido ilegalmente arianizadas e expropriadas, e se tivessem sido lavadas por meio de um leilão ou de um negociante, eu não acho que para Speer isso importasse muito. Speer se tornou um dos maiores compradores de arte adquirida. Ele até mesmo usava o principal fornecedor de Hitler. Karl Haberstock tinha a reputação de não se importar muito de onde vinham suas peças. A partir de 1938, o professor Speer comprou 6 antigas pinturas românticas do bonachão negociante de Hitler. Elas incluíam uma paisagem italiana de Jacob Philipp Hackert e os pântanos de Pontine, de Arnold Böcklin. Como um dos líderes, dos diretores da economia alemã, claro que Speer sabia o que estava acontecendo. E em sua vida privada, em suas práticas de aquisição, ele sabia que havia uma grande probabilidade de que os objetos de arte que ele estava adquirindo viessem de coleções judaicas. Não havia dúvidas. A coleção de arte de Speer e sua carreira floresciam à medida que o esforço de guerra nazista alemão se expandia. Ele se tornou ministro de armamentos em fevereiro de 1942 e logo alcançou uma posição de extraordinário poder. Muito mais do que um mero arquiteto, ele organizava e mantinha toda a economia nazista durante a guerra. Speer trabalhava próximo a Hitler, trabalhava estreitamente com as forças armadas, trabalhava com a SS. Ele foi uma figura central no esforço de guerra nazista. Ele mantinha a guerra em curso e, enquanto a guerra durava, pessoas morriam em campos de concentração. Speer brilhou em sua nova posição. Parecia ser um organizador hábil. A produção aumentava mesmo em épocas de grandes perdas, mas seus aparentes milagres de produção aconteciam a um custo humano terrível. Speer sabia que o trabalho forçado e o trabalho escravo eram absolutamente fundamentais para o esforço de guerra alemão, para a economia alemã. E ele usou trabalho forçado e trabalho escravo nas fábricas que ele controlava sem qualquer escrúpulo. O ministro de armamentos nazistas alcançava suas metas de produção nas costas de prisioneiros de campos de concentração e trabalhadores forçados de territórios ocupados. Para ele, eles eram uma força de trabalho barata e descartável. Mais uma prova de que ele era um personagem-chave, o grande empreendedor de Hitler.
Ele não era apenas alguém que sabia das coisas. Ele estava diretamente envolvido. Ele sabia sobre tudo isso. Ele era um criminoso. Um criminoso pior que todos os outros, talvez com exceção de Himmler. Speer manteve-se ao lado de Hitler até os últimos dias da guerra. Depois de fugir das ruínas de Berlim, tinha uma parada vital a fazer. Uma propriedade na zona rural de Brandenburg. Quando era um jovem arquiteto, ele a havia reformado para um amigo da família e confidente, Robert Frank. Robert Frank tinha guardado a valiosa coleção de Speer de cerca de 30 pinturas em sua casa no campo. À medida que o Exército Vermelho se aproximava, o ministro de armamentos de Hitler ficava desesperado para resgatá-las. Se fossem pegas, as pinturas poderiam levantar provas perigosas, potencialmente incriminatórias, por terem sido propriedade de judeus. Na noite de 23 de abril de 1945, Speer pessoalmente supervisionou a sua remoção. Albert Speer certamente pertencia à corrupta elite nazista. A elite nazista era uma cleptocracia e Albert Speer era parte daquela cleptocracia. Eu soube que Speer havia reunido uma grande quantidade de obras de arte e houve relatos no final da guerra que obras de arte haviam sido perdidas ou destruídas de alguma forma. E assim, como em relação a tantos mitos de Speer, isso parecia verdade. As pinturas perdidas não foram destruídas, mas sim armazenadas com segurança em outro local, no Commerzbank, em Hamburgo, em nome de Robert Frank. Apenas 2 semanas antes da Alemanha nazista capitular, Speer colocou sua coleção de arte secretamente em segurança sob outro nome. Foi a primeira das muitas escapadas de sorte de um mestre manipulador. Ele era um sobrevivente. Ele era mais do que um sobrevivente, mais do que um oportunista. Ele era alguém muito hábil em manipular outras pessoas. E sua coleção de arte é um símbolo adequado disso. Ele tinha salvado sua valiosa coleção de arte. Mas em 1946 era a hora de salvar a si próprio. Speer compareceu perante os julgamentos de guerra de Nuremberg com outros líderes nazistas e convenceu os promotores de que ele era um artista que não sabia o que estava acontecendo e parecia desdenhar de seu antigo mestre. Qual foi a decisão de Hitler? A decisão foi um compromisso não utilizável, como ocorria frequentemente com Hitler. Os outros acusados assistiam com grande raiva como o favorito do Führer, de quem todos eles tinham sido tão ciumentos, agora tirava o pescoço da corda. Speer foi o único nazista de alto escalão que admitiu uma responsabilidade geral pelos crimes de guerra nazistas, sem admitir qualquer culpa pessoal. Albert Speer. Sua vida pendia na balança. Inocente. Eles caíram. Porque ele era um réu que parecia estar mostrando remorso e os demais se fizeram notar por não fazerem isso. E eu acho que foi isso que o salvou. Caso contrário, ele teria sido enforcado. Tendo escapado do nó da forca, o homem que chegou a ser cotado para suceder o seu Führer foi condenado a 20 anos na prisão de Spandau. O outrora grande nazista era agora o prisioneiro número 5. 3 anos após o fim da guerra, um interrogador americano o questionou a respeito de sua coleção de arte. Se você é um interrogador, não importa o quanto a resposta pareça realista, ou verdadeira, ou valiosa. Você sempre sabe que ela pode não ser verdadeiramente o que parece ser. Speer mentiu. Ele alegou ter apenas uma pequena coleção e de não ter adquirido nada depois de 1937. Na verdade, ele tinha comprado pinturas do fornecedor-chefe de Hitler, Karl Haberstock, até 1940. Karl Haberstock despojou os negociantes de arte e os colecionadores judeus por toda a Europa de algumas das melhores obras de arte já colecionadas. E ele as vendeu aos líderes do regime nazista para suas coleções pessoais. E Speer estava entre seus compradores mais importantes.
Em 1º de outubro de 1966, ele se tornou um homem livre. Assim como as obras de arte escondidas, ele tinha outro grande potencial com que ganhar dinheiro: suas memórias. Sua soltura criou uma sensação na mídia e o arquiteto de Hitler soube como construir uma fortuna em torno disso. Speer era um comunicador talentoso. Ele teve muito tempo para descobrir o que se poderia chamar de seu álibi. Ele encontrou a fórmula perfeita para assumir um certo grau de responsabilidade pelas atrocidades cometidas pelo Terceiro Reich, ao mesmo tempo em que não aceitava a culpabilidade pessoal por isso. E acho que ele sabia que, de certa forma, ele falava pelo e para o povo alemão, todos aqueles que viveram durante o Terceiro Reich. Ele estava dizendo a eles o que eles queriam ouvir. E eles o recompensavam comprando seus livros e aplaudindo suas aparições. Além de vender livros, outros acham que ele tinha mais uma motivação: limpar seu nome da mancha dos crimes de guerra nazistas. Eu acho que grande parte da sua missão naquela fase da vida era o que hoje chamamos de um tipo de circuito de entrevistas, para, de certa forma, limpar seu nome e vir a aparecer como um patrício alemão muito distinto e requintado. E foi esse tipo de pessoa que ele se mostrou em Nuremberg, que fez com que os promotores achassem que talvez ele não fosse tão ruim quanto todos os demais, e, portanto, não merecesse o enforcamento. Vocês podem ver minhas condições. Depois de 20 anos, eu ainda estou muito bem. Ele estava em uma posição singular. Ele tinha a fama de ser um homem honesto, o bom nazista. E ele iria explorar isso. Várias pessoas vinham entrevistá-lo. E isso começou a crescer. A fama de ser o bonzinho entre os caras maus. A imagem do bom nazista foi algo muito rentável. 6 semanas após sua soltura da prisão de Spandau, ele recebeu 50 mil marcos por uma entrevista exclusiva. Também interpretou o nazista penitente, afirmando: "Eu não vou ser capaz de me livrar do fardo colocado sobre mim pela enormidade daqueles crimes." Ele repetia alegações de que pensou em assassinar Hitler e explicou por que manteve essa intenção oculta. Quando falham, as tentativas de assassinato passam a ter uma forte tendência para o ridículo. Por isso mencionei os planos contra Hitler apenas ligeiramente durante o julgamento de Nuremberg. Em nome de Deus, eu juro. Ele continuou com o que tinha dito 20 anos antes. Você queria mesmo cometer o assassinato? Por que não teve sucesso nessa intenção? Não quero falar sobre os detalhes. Isso era parte de sua automitologização. Ele contou a história de como, em janeiro de 1945, ele queria derramar gás venenoso em uma válvula de entrada de ar no bunker e não conseguiu encontrar uma escada para saltar o muro. E lembro de uma observação feita pelo seu arquiteto rival, Hermann Giesler, que disse: era o segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich e não conseguia encontrar uma escada. Se ele realmente tinha planos de assassinato contra Hitler, reais, porque ele simplesmente não sacou uma arma e atirou no ditador. O antigo organizador de Hitler e industrial mais importante passou anos refinando suas memórias. Ele admitia a responsabilidade, mas nunca qualquer culpa pessoal. Seus livros se tornariam best-sellers. Foi uma produção muito preparada e uma sensação no momento, porque não existia nenhum livro como aquele e ainda não existe. Ele era um insider-chave, alguém que conhecia Hitler e, portanto, tinha muito a revelar. Ele tinha a capacidade de criar mitos sobre sua vida e seu comportamento durante o Terceiro Reich. Ele mesmo escreveu o primeiro rascunho de sua biografia, o que lhe deu uma vantagem e lhe permitiu retratar-se como um idealista, como que negando ganhos materiais. O antigo ministro do armamento de Hitler construiu para si uma outra fortuna. Uma fortuna construída em cima de mentiras e meias-verdades. Ele alegava que a noite em que passou na casa de campo de seu amigo nos últimos dias do Reich de Hitler foi sem propósito ou razão.
Mas, na verdade, ele estava resgatando pinturas desesperadamente, provavelmente saqueadas de judeus ou forçosamente por eles vendidas. Speer dava a impressão de que não sabia nada sobre as obras de arte de propriedade dos judeus. Ele não sabia nada específico sobre o Holocausto. Speer nunca tinha manifestado muita contrição pelo destino dos judeus. Ele simplesmente não discutia isso. Mas ele foi aconselhado que seria bom para sua reputação e que faria sua história mais aceitável para os alemães ocidentais e, na verdade, para um público internacional, se pelo menos aceitasse que os judeus haviam sofrido terrivelmente no Terceiro Reich e que ele sentia muito sobre isso. Rudolf Wolters, amigo da família e confidente que tinha tomado conta de suas coisas durante seu tempo na prisão, ficou consternado pela autodescrição de Speer. Seu velho amigo declarou claramente o que achava das seletivas lembranças de Speer. Caro Albert, estou sentado aqui mordendo minha caneta tinteiro dilacerado entre antigas emoções de amizade e repugnância instintiva. Uma história policial não poderia ter sido inventada de forma a prender mais a atenção. Wolters ficou, assim como muitas outras pessoas, antigos participantes do regime, muito irritado com Speer, pelo que ele ficava dizendo. Que fora vergonhoso e eu assumo minha parte da responsabilidade geral. E a reação deles foi, pelo amor de Deus, cala essa boca e deixa isso pra lá. Mas Speer continuava a interpretar o nazista penitente. Era um papel que ele aperfeiçoou com a ajuda de seu ghostwriter Joachim Fest. Ele estava escrevendo uma biografia de Hitler ao mesmo tempo, e Albert Speer também foi um colaborador fundamental para esse livro. Hitler resolveu manter em segredo as coisas que estava preparando. Eu deveria ter percebido se não estivesse vivendo todos os dias irrefletidamente e fugido para meus projetos. Eu me sinto parcialmente responsável por Auschwitz ainda hoje. Mas em 1971, rachaduras começaram a aparecer na imagem de Speer como o bom nazista. Historiadores sugeriram que ele estava presente quando o chefe da SS, Heinrich Himmler, fez um discurso notório na agora cidade polonesa de Posen. Naquele discurso, Himmler fez uma declaração rara e sincera sobre o destino do povo judeu no Reich nazista. A difícil decisão teve de ser tomada: exterminar estas pessoas da face da terra. Speer tinha um álibi, o de que havia se retirado antes do discurso de Himmler. Mas a história dele não fazia sentido. Himmler havia se dirigido a ele pessoalmente. Claro que isso não tem nada a ver com Speer, membro do partido. Não se pode fazer nada a esse respeito. Aquilo incriminava todas as pessoas naquela sala. Aquele discurso era prova de conhecimento e, portanto, um grau de responsabilidade. Era, portanto, crucial para Speer fornecer evidências de que ele havia deixado a reunião em Posen antes de Himmler fazer aquele discurso e de que ele não tinha conhecimento do que Himmler havia dito. Ele estava ou não presente quando Himmler fez o famoso discurso em Poznan ou Posen. E ele passou um tempo enorme, mais tarde em sua vida, tentando provar que não estava lá. E depois, bem, sim, ele estava lá, mas perdeu o pedacinho vital, porque saiu para ir a outro lugar. E esse era outro aspecto dessa situação que desmoronava. Ele foi um pilar fundamental no esforço de guerra. Ele explorou os campos de concentração e o trabalho escravo. Ele sabia o que estava acontecendo com os judeus. Por isso, não importa se ele estava ou não na sala quando Himmler fez aquele discurso, porque estava mergulhado até o pescoço nos crimes do Estado nazista. Ele conseguiu escapar. É incrível. Costumava-se dizer que Ronald Reagan era um homem teflon. Talvez Speer fosse também um homem teflon. Muitas dessas coisas simplesmente não grudavam. Mas talvez alguma coisa tenha ficado em sua consciência. Speer buscou consolo e salvação em um mosteiro beneditino onde era um visitante habitual.
o padre Athanasius Wolff tornou-se o confidente do criminoso de guerra. Ele uma vez me disse: sabe, padre, entendo quando as pessoas não querem falar comigo, porque eu não disse muitas coisas ou as disse incorretamente. Eu entendo quando as pessoas não querem apertar minha mão porque eu me omiti. Mas espero que haja alguma coisa como o perdão de Deus. E então, de repente, o nome de Deus passou a fazer parte da conversa. Ao contrário das inúmeras vítimas de seus projetos de trabalho escravo, Speer pôde escapar para a religião. Ele era livre para entregar-se a uma tranquila solidão. Mas mesmo em um mosteiro, não poderia confessar abertamente seus crimes de guerra nazistas. Ele queria dizer: eu não sabia sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ele abertamente dizia: se eu soubesse sobre isso, eu não teria sido capaz de agir. Por isso, eu reprimi isso, para poder agir. Isso significa que havia uma ambivalência. Ele fazia uma confissão e, ao mesmo tempo, retirava a confissão. Ao que parece, o arquiteto de Hitler e ministro de armamentos não buscava apenas conforto espiritual. O confinamento dos muros do mosteiro o lembravam da prisão, onde ele ficou durante 20 anos. Quando ele chegou ao mosteiro, houve uma certa lembrança de Spandau. Em sua própria biografia, ele escreve que tinha um sonho em que voltava a Spandau. E o diretor da prisão lhe dava as boas-vindas à porta e dizia: que bom que você voltou para casa. A prisão dos aliados em Berlim, Spandau, foi onde ele escreveu grande parte do material para os livros que fariam dele um homem rico. Embora a guerra tivesse acabado, ele tinha escapado com vida e com um tesouro escondido de cerca de 30 pinturas valiosas que ele adquirira de duvidosos negociantes nazistas. Elas estavam depositadas em segurança em um banco de Hamburgo sob o nome de seu administrador, Robert Frank. Ele escreveu para outro confidente de Speer: 2/3 das pinturas são propriedade roubada. Já tivemos grandes problemas com essas coisas, porque uma parte era propriedade de judeus. Atenciosamente, Robert Frank. Confinado em sua cela de prisão, Speer estava impotente para recuperar as pinturas que havia desesperadamente resgatado nos últimos dias da guerra. Ele escreveu ao seu advogado: após a minha libertação, receio que haverá uma reação pública caso eu tente recuperar a propriedade de uma valiosa coleção de pinturas. Mas, apesar do risco de um escândalo das obras de arte roubadas, Speer vendeu sua história impressa e na televisão para todo o mundo. Ele parecia gostar dos holofotes e de seu popular papel de nazista arrependido. Sua fama internacional deu aos alemães ocidentais uma figura representativa, alguém que poderia apontar como símbolo de como o povo alemão havia sido explorado pelo louco Hitler, que seu brilho e seus talentos tinham sido utilizados para maus propósitos, que eles reconheciam isso e que sentiam muito por isso, e que era hora de seguir em frente, era tudo passado, e o melhor contador de histórias daquele passado era Albert Speer. A solução final era um segredo, e era um segredo para mim também. Eu não fui informado do que estava acontecendo nesses campos, mas tinha uma impressão de que algo estava acontecendo. Uma incerteza. Eu sempre sinto esse trauma do extermínio dos judeus que nunca vai me deixar. Muitas vezes eu pensei que nunca iria me livrar disso, que essa carga ficará para sempre comigo. Mas ele nunca chegou a admitir participação nos campos de concentração. Isso nos diz que ele é um mestre da adaptação, que ele é um camaleão. Ele é mais do que um oportunista. Ele é alguém que pode se reinventar quando realmente for necessário. Suas constantes reinvenções e expressões públicas de remorso pesaram sobre uma importante amizade estabelecida na era nazista. Em 1971, seu amigo e antigo companheiro Rudolf Wolters já não aguentava mais e escreveu: caro Albert, você não para de se pintar cada vez mais radicalmente como um criminoso para quem 20 anos de prisão não foram o suficiente.
Sugiro que só nos encontremos novamente quando essa fase terminar. O que significa quando você já não estiver exclusivamente interessado em sua reabilitação. Seu velho R. Outrora, o segundo homem mais poderoso da Alemanha, Speer, tornava-se uma figura solitária. Ele tinha um casamento frio. Não creio que ele tivesse um amigo de verdade. Portanto, ele não precisava do amor apaixonado de uma mulher. Não parecia precisar de sólidas amizades. Ele era um solitário. Ele era um solitário. A casa da família em Heidelberg parecia oferecer pouco conforto para o antigo figurão nazista. Entrei na casa e era como uma casa fantasma. A impressão era de que ninguém morava ali. Encontrei sua esposa 2 vezes de passagem, mas nunca fui apresentado a ela. Não era um lar acolhedor. Embora Speer fosse pai de 6 filhos, procurava intimidade fora de sua própria família. No final da década de 1970, Speer admitiu à esposa Margarete que estava tendo um caso. Aquilo deve ter sido um golpe terrível para sua esposa. E é novamente o típico Speer. Ele sente amor e, mais uma vez, ele é o centro das atenções. Ele não tem qualquer consideração pelas pessoas que estiveram ao seu lado todo esse tempo. Em público, ele fazia declarações sobre fardos e traumas de seu passado nazista. Em particular, tinha um caso com uma mulher casada alemã-inglesa com metade da sua idade. Sua coleção de arte escondida, acumulada por meio de negociantes nazistas durante a guerra, era outro segredo. Cerca de 30 pinturas tinham sido escondidas e guardadas pelo velho amigo da família de Speer e administrador, Robert Frank. Quando Frank morreu, as pinturas acabaram em uma garagem perto da cidade alemã de Bonn. Eles concordaram em uma discreta divisão de meio a meio. Speer queria manter o anonimato. Naquela época, muitos comerciantes e compradores não faziam perguntas sobre de onde as obras de arte haviam surgido. A partir de 1933 até a década de 1990, o comércio de obras de arte foi intenso. Ninguém se preocupava muito em checar sua procedência ou origem. Muitos dos comerciantes provavelmente sabiam que muitas dessas obras de arte tinham, em algum momento, sido roubadas ou saqueadas, ou tinham sido conseguidas por meio de vendas forçadas feitas por judeus, desesperados em escapar do Terceiro Reich. Naquela época, em 1981, a procedência duvidosa das pinturas de Speer poderia ser escondida ou ignorada. No catálogo, o dono simplesmente era listado como confidencial. O nome do vendedor anterior, o notório comprador e vendedor de obras de arte de Hitler, Karl Haberstock, também foi deixado de fora. Não há dúvida de que Speer adquiria obras de arte saqueadas de comerciantes judeus, colecionadores judeus, e essas obras de arte lhe eram fornecidas por Karl Haberstock, que foi um dos maiores intermediários de obras de arte roubadas e saqueadas. Independentemente de sua procedência, o proprietário anônimo, o criminoso de guerra Albert Speer, estava prestes a fazer outra fortuna de seu passado nazista. As pinturas foram vendidas gradualmente na casa de leilões em Colônia. E após cada venda, seu proprietário anônimo recolhia os pagamentos em dinheiro, sem recibos, sem assinaturas, sem evidência. A soma total era algo em torno de 1 milhão de marcos alemães. Eu não faço ideia do que aconteceu com todo aquele dinheiro. Mais tarde, sua viúva perguntou, não falta alguma coisa a acertar? E respondemos, não, isso é tudo o que foi pago. Temos a confirmação aqui. E de alguma forma, pudemos explicar aquilo. Havia outra mulher. Ouvimos dizer que ele tinha uma ligação amorosa na Inglaterra. Mais uma vez, tudo dera certo para o antigo favorito de Hitler. Sua namorada morava em Londres.
Portanto, quando a BBC o levava de avião para uma entrevista na TV, ele combinava negócios com prazer. Speer certamente fez o jogo da mídia. Ele acabou aparecendo em programas de TV em todo o mundo. E, na verdade, ele morreu no Reino Unido, quando estava lá para uma entrevista. Ironicamente, sua última entrevista foi sobre as obras de arte saqueadas pelos nazistas e a capital dos sonhos de Hitler que ele ajudou a projetar. Ele era um sonhador. E, por exemplo, quando ele viu a maquete, ficou muito entusiasmado. E talvez tenha esquecido todos os seus problemas políticos. Encontrando-se com sua amante na capital britânica, que seu ex-chefe estava disposto a destruir, o homem de 76 anos de idade podia talvez esquecer seus problemas. Mas a ligação amorosa de Londres seria sua última. O homem que manteve a máquina de guerra nazista viva morreu de uma hemorragia cerebral. Sua namorada estava a seu lado. Isso foi, de qualquer forma, um feliz acidente para ele. E seria possível dizer, e espero que não pareça muito cínico, que foi uma boa maneira de partir. Claro que não para a senhora, mas ter encontrado algo assim e então sua vida acabar, não é um final tão ruim em termos cósmicos. Difícil em detalhes, mas... Foi uma morte misericordiosa comparada ao destino de suas muitas vítimas nos campos de trabalho escravo. Mais uma vez, o destino parecia sorrir para o chamado bom nazista. Speer foi culpado por vários crimes. Além disso, seu assistente foi enforcado. Portanto, é obviamente inconcebível que o chefe tenha sido desculpado e o assistente enforcado e punido daquela forma. Eu acho que Speer foi um homem de muita sorte. Até o fim, o protegido de Hitler conseguiu manter sua persona cuidadosamente elaborada de homem que ignorava o que acontecia a seu redor e que era inocente e digno. Esse foi o verdadeiro trabalho da vida de Speer. Ele teve a boa sorte de muitas das coisas que o implicavam pessoalmente na perseguição dos judeus não virem à tona durante muitos anos. E quando isso aconteceu, a fachada começou a desmoronar. Um jovem estudante PhD, Matthias Schmidt, descobriu finalmente o mito de Speer. Foi o companheiro do antigo ministro de armamentos Rudolf Wolters que ajudou a revelar a verdadeira extensão de seus crimes, inclusive a prova de envolvimento do chamado bom nazista no deslocamento dos judeus de Berlim. Os números foram registrados no estilo nazista típico e meticuloso. No total, 23.765 apartamentos de judeus foram tomados. O número de pessoas reassentadas foi de 75 mil. Posteriormente, Albert Speer ordenou a Wolters que destruísse os registros que o implicavam em atrocidades nazistas. Eu sugiro que as páginas relevantes não mais existam. Eu li isso e soube que eu estava na trilha de uma falsificação gigantesca. Viajei para Berlim e comecei do zero novamente. E foi então que a nova imagem de Speer veio à tona. Estava claro. Albert Speer tinha começado a replanificação de Berlim dentro da visão de Hitler da Germânia, sem qualquer consideração com a população de judeus, que ele, em última análise, destruiu. Desde sua morte, historiadores começaram a entender que ele havia desempenhado um papel-chave na remoção dos judeus de Berlim de suas casas no final dos anos de 1930 e durante a guerra, e que o general inspetor de construção, o general Bauinspection, deslocou milhares de judeus de Berlim, que foram deportados e mortos em sua maior parte. Sempre penso nisso como a primeira estação em uma ilha ferroviária que termina em Auschwitz, quando os judeus foram expulsos de onde viviam. Durante toda a sua vida, Speer ocultou seu conhecimento das atrocidades dos campos de concentração. Mas suas mentiras estavam sendo reveladas.
Hoje temos documentos que mostram que Speer sabia muita coisa sobre Auschwitz. Há um documento que mostra que o general Bauinspection investiu mais de 13 milhões de marcos alemães ao expandir Auschwitz para a guerra, para fins econômicos. Mas basicamente ele fez carreira em cima de mentiras a respeito do Holocausto. Speer aceitou a morte de milhares de judeus e trabalhadores escravos para permitir sua própria ascensão na hierarquia. Então, o que resta do bom nazista? Não existe tal coisa de o bom nazista. E se tal pessoa tivesse existido, certamente não seria Speer. Ele cometeu crimes demais para isso. Eu posso lembrá-lo de um exército de milhões de condenados a trabalhos forçados, a maioria deles integrados na indústria de armamentos. Havia cerca de 700 mil detidos em campos de concentração que ainda estavam vivos em 1944. Cerca de 500 mil trabalhou para Speer. Esses são os fatos. Ele mentiu sobre seu envolvimento em crimes de guerra nazistas e ganhou muito dinheiro fazendo isso. Além de pinturas suspeitas, também vendeu secretamente desenhos feitos por Hitler que ele tinha guardado para si mesmo. Speer, por sua vez, não queria ser visto como alguém que lucrava devido ao seu relacionamento com Hitler. E, portanto, o fato de sabermos de pelo menos um caso em que ele vendeu uma obra de arte de Hitler que ele tinha em sua coleção mostra que ele se preocupava mais com o dinheiro e estava preocupado com a percepção disso. Assim, novamente, Speer se saiu muito bem deixando as coisas fora do conhecimento público e as fazendo silenciosamente. Isso é outro exemplo. Seus esforços para conseguir um bom preço em dólar pelos seus desenhos de Hitler foram revelados em correspondências. O comprador ofereceu $3.500. Ele insistiu em seu pedido original de $4.000. Speer escreveu: "Estou anexando fotocópias de 3 dos desenhos de Hitler. Lamento não poder aceitar menos do que o preço de cotação para qualquer desenho em especial." Mais uma vez, o arquiteto que fez uma fortuna mentindo estava lucrando com bens acumulados durante seu fiel serviço nazista. Se aceitarmos essa história como verdadeira, que a condução discreta deste negócio, e também em relação ao dinheiro, destinava-se a manter isso em segredo para sua família, e que em vez disso financia sua amante, isso também se encaixa no quadro transformar tudo que ainda possui em dinheiro. E por que não os desenhos de Hitler? Eu acho que não é preciso perguntar mais nada a respeito de moralidade. Em 2006, uma casa de leilões de Colônia vendeu uma pintura romântica de autoria de Jacob Philipp Hackert. Um nome duvidoso não aparecia no catálogo. Um negociante judeu de Londres pagou 430 mil euros. Ele quis reverter imediatamente a venda ao descobrir a verdadeira identidade do proprietário anterior, Albert Speer. Outro segredo era exposto. Speer tinha em sua coleção obras de arte que tinham sido de fato roubadas de judeus colecionadores e comerciantes de obras de arte. Albert Speer se tornou um homem rico manipulando seu passado nazista. Suas mentiras e crimes foram expostos para todos verem. Ele era realmente um mentiroso muito habilidoso. Era muito enganador. Era capaz de esconder informações para manter segredos. Ele poderia muito bem ter sido um jogador de pôquer muito bom. Albert Speer foi um criminoso de guerra. Cometeu crimes contra a humanidade. E se os promotores do Tribunal de Nuremberg tivessem conhecimento de tudo a respeito de suas atividades durante o Terceiro Reich, ele teria sido enforcado. Tudo o que ele fez depois de sair de Spandau foi realmente reforçar uma mentira. Ele se equilibrava em uma corda muito delicada. E na maior parte do tempo ele não caiu.